Agora nós vamos realmente discutir, nós vamos debater o tema principal, né? Nós nos preparamos todos esses 3 aulas discutindo o conceito de Era das Trevas e vamos entender por que projetos planetários, qual a necessidade de projetos planetários na superfície densa da matéria passar por um período de luz, né? A pergunta seria, por que não vai todo mundo para o astral? Né? Por que não morre todo mundo, vai todo mundo para o astral e já se liberta todo mundo dessa experiência densa da matéria? Né? Qual a necessidade de nós vivermos um período na matéria sobre outras condições, sobre outras regras? Esse é o segredo das coisas. Então, vamos tentar entender. O ser humano tem uma necessidade ainda muito grande, né, de experimentar, né, situações na matéria. Por exemplo, num projeto planetário onde nós experimentamos apenas as trevas durante muito tempo na matéria, como seria experimentar a luz da matéria? Né? Entendeu? Então, por isso que os projetos planetários, né, eles sempre reservam para o seu final de ciclo uma mudança, uma alternância entre o período de consciência nas trevas e o período de consciência na luz, mesmo estando na matéria. O espírito, a partir do momento que ele vai assumindo a sua consciência verdadeira, ou seja, estado de luz significa estar consciente, totalmente consciente daquilo que você é, da sua natureza espiritual, e iluminar-se significa tomar consciência de toda a nossa experiência planetária aqui nesse mundo e no universo como um todo, toda a nossa jornada, né, em outros mundos nos quais já passamos para viver experiências para a nossa consciência espiritual. Então, isso significa luz. Então, vamos lá. Vamos conversar. Deixa eu deixar minha gatinha aqui, que não abandona a gente nem por nada. Né? Né, Lilica? Vamos lá, Tiquinha. Vamos. Então, vamos tentar entender, né? O que é Era da Luz? Pode deixar o giz molhar aqui. Era da Luz. Então, Era da Luz significa o acordar do espírito de trevas profundas. É engraçado, né? Eu indiquei para vocês aí, para todo mundo do nosso grupo, quem já assistiu o filme sobre a vida de Divaldo, né? Do Divaldo. Tinha lá um espírito perturbador que o acompanhava desde criança, né? E qual que era a natureza desse espírito? Esse espírito, segundo, né, próprio ele conta, há 400 anos atrás, eles tinham tido uma desavença, vamos assim dizer, né, que levou, né, ao suicídio, né, ou esse espírito. E por 400 anos esse espírito ficou com ódio, com raiva, perseguindo. É bastante tempo, isso que eu falo assim, bastante tempo. Né? O próprio Divaldo não entendia, porque, pô, foi 400 anos, cara, você está aí nessa, está de mim, me enchendo o saco ainda. Né? Não entendendo a transmissão. Então, é muito importante que vocês entendam que espíritos umbralinos, espíritos no umbral, né, podem passar muito tempo, mas muito tempo, sem despertar. Mesmo depois de morto. Mesmo depois de morto, né? Ok? Então, não significa que você morreu já está na luz, cara. Depende do que você vivenciou aqui. Quantos traumas você vivenciou, quantos ódios você não gerou, quantos karmas
e talvez não aconteceu na sua jornada nesse planeta. Então, esse espírito precisa reencarnar, ele precisa passar por mais experiências, às vezes densa, para reavaliar este processo de aprendizado, esse processo de amor interno e muito mais. Ok? Muito bem. Então o plano astral sabe trabalhar com o espírito, sabe trabalhar com as reencarnações e tudo mais. E ele passava a vida inteira infernizando a vida do Divaldo. Infernizando a vida do Divaldo. E o Divaldo tentando convencer ele, que ele ia fazer um esforço para aprender a amá-lo, esse encosto. Aprender a amar o encosto, aprender a amar o perturbador. Tentar entender que ele pedia perdão para o espírito, que ele tinha feito coisa errada lá atrás. Ele tinha consciência disso. Mas o espírito não perdoava de jeito nenhum. Ele ficava enchendo o saco, ele falava, eu quero ver a tua vida se ferrar, eu quero ver você sofrer nessa vida, eu vou fazer tudo errado na sua vida. Quase leva ao suicídio. Chegou uma hora que ele tentou suicídio por lá da ponta, por influência do espírito. Mas outra egrégora de espírito não deixou ele fazer isso. Entendeu? Então, o ódio e tudo isso se movimenta por muito tempo. Você veja, esse espírito, mesmo depois de morto, durante muito tempo não tinha noção do que é buscar a luz, do que é acordar. Certo? Do que é um planeta, do que é uma galáxia, do que é tudo que estava acontecendo. Então, por isso, é muito importante que vocês entendam o que é de verdade para um ser espiritual entrar na luz. Se tornar o que nós chamamos de um iluminado. Então, às vezes é importante para o espírito ele despertar para essa dimensão aqui em vida. Por exemplo, o que é um Divaldo? É um desperto. Entendeu? Então, no caso desse médium, é muito importante vocês entenderem o Divaldo. O médium é um desperto. Porém, durante toda a vida do Divaldo, ele levava umas puta dura dos espíritos. Por quê? Porque desperto não significa exatamente sábio. Tá? O fato de você ser um médium perfeito, de você ver espíritos, conversar com os espíritos, isso não significa que você entendeu astrofísica, entendeu música, entendeu matemática, entendeu engenharia, entendeu galáxia, universo. Saca? É o começo. A minha mediunidade é a mesma coisa. Quando eu comecei, eu sempre fui chamado de lagarto pelos espíritos, porque era um ser rastejante. Sabe? Eu era considerado um espírito rastejante na superfície desse mundo. Entendeu? Então não significa que você se torna um médium e a partir dali você já é, cara. Não, aí começa o seu despertar, começa o seu treinamento que é feito pelos espíritos, que é feito pelos guias espirituais. Então, é muito importante isso, tá? Muito importante, muito importante. Então, se houver a consciência do espírito, o despertar, aí você pode ser considerado um indivíduo que está a caminho da iluminação. Porque veja bem, deixa eu explicar uma coisa. Qualquer um de nós, depois da morte, nós vamos ficar vendo espírito, dialogando com o espírito e vendo espírito. Isso não leva a gente à iluminação. Você está me entendendo? Então o fato, se você acordar aqui, se você começar a ver os espíritos aqui, simplesmente na sua vida, vai ser mais gente que você está interagindo. Aí você fala, mas eu vou procurar os seres de luz, professor? Tudo bem, por que você não procura agora, acordado, do jeito que você está aí? Tem muitos mestres aqui no Brasil. Tem muitos professores de matemática, muitos professores de física, muitos professores de música. Por que você não procura o conhecimento já? Você não precisa procurar o conhecimento com os espíritos, necessariamente.
Quantos mestres acordados nós não tivemos entre nós? Yogananda, tivemos, né, Chico e tal. Esse pessoal todo escreveu milhares de livros, centenas de livros aí. Nós temos que estudar, nós temos que aprender. Não precisa ver espírito. Se você vê espírito, cara, o espírito vai chegar para você e vai falar assim, vai estudar. É isso que o espírito vai falar. Vai estudar, lê aquele livro, estude primeiro. Né? O próprio Divaldo tomou uma ferrada, porque ele era jovem, devia ter uns 18, 19 anos, e ele foi convidado para fazer uma palestra no Recife. Ele nunca tinha feito uma palestra, foi a primeira dele. Ele chegou lá, deu um branco, não saía nada. Ele ficou na frente do público, deu branco. Aí, o que aconteceu? O Humberto de Campos, que é um espírito, que era um poeta brasileiro, chegou do lado dele e falou, se concentre, que eu vou fazer a palestra através de você. Não é por sua causa, não, mas em respeito ao público que está aqui, que veio para ouvir. Não. Aí ele concentrou e o Humberto de Campos começou a falar, deu a palestra inteira. Aí ele sofreu uma ferrada, falou, se você tem que estudar, você não adianta, você não está aqui para ser um papagaio. Só para repetir o que os outros falam, está entendendo? Repetir o que o Espírito fala. Você tem que estudar, você tem que estudar doutrina, você tem que ter conhecimento, você tem que ter sabedoria para ser um bom médium. Não é simplesmente ser um papagaio. Deu uma dura, cara. Aí o cara também vai estudar, vai buscar o conhecimento. Você está entendendo? Não é só ser médium, porque o médium é o seguinte, ele fecha os olhos, incorpora, faz tudo que tem que fazer, aquela coisa, ele não lembra de nada do que aconteceu. Certo? Então não aprendeu nada. Ele não aprendeu nada com toda a mensagem, com toda aquela coisa que aconteceu. A não ser que ele ouça uma gravação depois. E estude, e aprenda. Mas o contexto em si, às vezes o médium não vivencia. Então, é muito importante você diferenciar sábio, iluminado de um médium. Então, na verdade, o médium, presta bem atenção, é o início da sabedoria. É o início, não é o fim. A maior parte das vezes, sabe como é que o plano espiritual faz? Ele inverte esse processo. Ele inverte esse processo. E faz o seguinte, eles fazem a sabedoria depois o médium. Vocês estão entendendo? Então o indivíduo ele passa, né, sendo um grande mestre aqui, estudando, ensinando, um professor, isso aqui. E lá na frente, no final do processo, abre a mediunidade. Você está entendendo? É como se fosse o florescer de todo um plantio que foi feito durante a vida. Ao despertar, ao acordar, a esse ser, você pode chamar de um início de uma iluminação. Isso realmente é estar na luz. Não é só abrir o seu chakra, você está entendendo? E você ver e dialogar com o Espírito que vai te levar ao conhecimento. Porque adianta eu, Laércio, dialogar com Albert Einstein. Se a hora que ele começar a colocar as equações, eu não entendo porra nenhuma que ele está fazendo. Né? Você tem que estudar toda uma matemática para entender o que o homem está falando. Certo? Né? É a mesma coisa. Então, você tem que ter um processo de preparação, você tem que ter um processo de estudo, você tem um processo de conhecimento. Né? Isso é importante. Existe uma coisa muito interessante nesse filme do Divaldo também, que é uma senhora negra, que a médium leva ele e fala assim, ó, a guia dele fala, vai lá e presta atenção no que aquela mulher está fazendo. Que era uma outra, uma velhinha, uma senhora, né, negra de cor, e ela doutrinava os espíritos. Ela aconselhava os espíritos que incorporava, brigando, chorando, triste. Né? E quando ele foi visitar ela no centro espírita dela, ela gostou da mediunidade dele, que ele era bom vidente e tal, era jovem. Ela falou assim, ó, todo esse livro aqui, né, começa a estudar esse aqui, é o livro dos espíritos, Allan Kardec. Deu para você, estuda, né, o meu, esse eu dou o meu para você. Aí
ele ficou impressionado com a sabedoria da velhinha, né? Como a velhinha tratou o cara com amor, como pôde aconselhá-lo corretamente, tudo, né? Aí essa guia dele, a guia dele era uma freira, né? Chamava Joana de Ângeles. E aí, num determinado momento, ela falou assim: você não leu o livro que ela te deu? Eu falei: não, estou impressionado com a sabedoria dela, né? Como que ela tratou com tanto amor, com tanta sabedoria aquele médium, né? Mas ela me deu o seu próprio livro, né? Eu falei: não tem importância, você pode estudar quanto tempo você quiser, porque ela nunca leu aquele livro que ela te deu para você. Mas como que ela não leu? Exatamente, ela é analfabeta. Ela não sabe ler. Mas a sabedoria dela vem de onde? A sabedoria dela vem de dentro. O amor, a vivência, a espiritualidade. Era uma pessoa tão simples, tão humilde, né? Era uma puta de uma médium, mas que tinha uma sabedoria que não era dos livros. Né? Então, porque essa aqui primeiro, vem essa aqui primeiro, depois se torna um médium. Você precisa saber matemática, física, você tem uma série de coisas, né? Mas todo conhecimento é importante, todo conhecimento ajuda. Por isso que eu falo, você ser um médium, né, simplesmente é o começo do processo. Mas no Oriente, por exemplo, lá no Oriente, geralmente os processos são inversos. Você faz toda uma vida de treinamento de yoga, de tai chi, de estudos, meditação, para você chegar a esse ponto aqui. Mas quando esse ponto chega, é uma luz que chega na tua vida. É um grande despertar, uma base tão sólida, né, que você vai vivenciar praticamente o florescer de tudo aquilo que você plantou durante uma jornada. Ok? Então isso significa entrar na luz, individualmente. Por que eu estou falando isso? Você fala: mas e a era da luz no planeta? Professor, cara, não existe era da luz no planeta, existe era da luz para as pessoas. São as pessoas que entram na era da luz. Você tem que entender que não existe sociedade. Sociedade é feita de gente, é feita de pessoas. Então você tem que perguntar quando que todas as pessoas irão passar pelo processo do despertar. Como que isso pode acontecer num planeta como o nosso, profundamente nas trevas, cheio de espíritos das trevas? O que tem de espírito do outro lado das trevas não estava escrito, né? Então, é isso que nós vamos discutir. Por isso nós estamos chegando num momento onde todos vocês têm informação. Naquelas épocas, né? Você tem que mandar carta para o nego. Hoje você manda um zap na hora, você está conversando com todo mundo. Então vamos lá. Então vamos na nossa discussão. A era da luz. O nosso planeta está nesse processo aqui que eu falei para vocês, tá? Vem nas trevas. A era das trevas. Muito bem. Ao chegar, tem que acontecer um fato planetário para começar a tirar a humanidade de um estado. Demora-se um tempo e você tem, então, um planeta inteiro vivendo na luz. Na luz significa acordado. Mas esse acordado não significa iluminado. Eu posso acordar as pessoas, mas existe um tempo ainda para as pessoas atingirem um estado de luz, de amor, de benevolência, de relacionamento com o outro, eliminar todos os ódios, todos os sentimentos primitivos e densos que a gente às vezes arrecadou por uma vida inteira, né? Então, esse período aqui é importante, né? Nós vamos chamar de período da transição. Ok? Muito bem. Esse ângulo aqui, que a gente chama de ângulo alfa, que é o coeficiente angular dessa inclinação dessa reta aqui, que pode fazer com que a era da luz seja mais rápida, chegue mais rápida ou demore mais. Quanto mais baixo esse ângulo, mais tempo demora para atingir, né? Quanto mais rápido, rapidamente a gente chega lá em cima, né? Então, vai depender da própria reação dos seres humanos. Então, aqui, ó,
inevitavelmente, tem que acontecer uma intervenção superior. Porque só que pelos homens não vai acontecer nada, não vai mudar nada. Então, uma intervenção superior. Essa intervenção superior é, de alguma maneira, algum fato tem que provocar na humanidade o despertar. Certo? O que poderia provocar esse despertar na humanidade como um todo? Uma mudança de paradigma? Cara, não tem outra solução senão começar pelo contato em massa com os ETs. Ou seja, um contato real com inteligências extraterrestres. A Terra vai acordar para esse fato. Vai acordar pelo simples fato de que não estamos sós no universo. Porque, você vê, todos os grandes médiuns brasileiros, Allan Kardec na Europa, naquela década, ninguém parece que se interessou. Isso não mudou a ciência. Isso não mudou os intelectuais, não mudou os pensadores. Mudou uma classe muito pequena de pessoas. Mesmo no Brasil, né, o catolicismo, os evangélicos são uma massa muito grande. Eles não conseguem entender uma manifestação espírita, uma manifestação espiritual. E não vão estudar, não evoluem. Então, é um entravamento kármico violento. Então, não adianta vir um outro médium bom, fantástico, como Chico e como Divaldo, de novo. Por quê? Eles não conseguiriam fazer essa revolução sozinhos. Tá? Ou seja, o plano espiritual, o plano superior tem que dar algo muito maior, muito mais poderoso para provocar essa mudança a nível planetário, onde a ciência, que é hoje o grande inquisição do século XX, XXI, assina embaixo para que a mudança realmente ocorra a nível de consciência planetária. A ciência tem que aceitar, primeiro, que não estamos sós. Depois, o segundo fato importantíssimo é a grande revelação que essas forças espirituais irão trazer, esse contato irá trazer, o despertar, ou seja, a realidade da vida após a morte. Ok? Isso vai ter que ser uma revelação planetária. Todo o planeta tem que tomar consciência disso. Senão não se entra na era da luz. Não existe luz sem essa realidade manifestar-se no planeta Terra. Ou seja, toda criança, todo ser humano desse planeta irá aceitar que a vida continua. É como o Divaldo falou para a mãe dele. A morte, mamãe, é só vou ali e já volto. Né? Ele era muito engraçado, né? Porque quando a freira chegava perto dele, mandava um cheiro de rosas fantástico. Né? Um cheiro de rosas muito grande. E a mãe dele perguntou assim, fala para ela quando é que eu vou morrer. Pergunta para a freira aí, pessoal, quando que eu vou morrer? Ela olhou assim, que ela foi no enterro do pai dele. Né? No enterro do pai dele. Né? A freira falou, não é agora não que você vai morrer. Né? Aí passa um tempo, né? Passa um tempo. Aí a freira chega assim para ela, corre lá na tua casa, que chegou a hora da tua mãe partir. Aí ele vai, chega lá, a mãe dele fala, já está na minha hora, né? Vou partir, já vou partir hoje. E ele fala, sim, mãe, a senhora vai partir. Mas não se preocupa não, que a morte só vai ali, morta. É muito engraçado. E ela morre assim junto com ele, né? Nos braços dele. Né? Como é muito parecido com minha mãe, como minha mãe partiu. Assim, bem, né? A gente junto dela. Né? Porque quando nós estamos no plano espiritual, nós temos uma outra consciência. Quando a gente vai encarnar na Terra, se reencarnar e as leis não mudarem, esquece. Há o esquecimento. Tá?
Então, é bem por aí. Então, por isso que nós precisamos, tem que haver uma mudança. Enquanto o planeta estiver nessa lei, qualquer espírito que encarnar, ele vai esquecer. Se ela desperta aqui, eu sou um médium nessa vida, por exemplo, tem uma pessoa que é um médium nessa vida. Se o planeta não entrar e ele tiver que reencarnar, ao reencarnar, às vezes o projeto dele é não ser médium. O comando kármico dele que vai decidir se nessa próxima encarnação ele vai encarnar médium, com abertura mediúnica desde criança. Porque eu falei para vocês, às vezes você tem que adiantar uma coisa para alguns. Você tem que entender que o Divaldo e muitos outros médiuns eram projetos do plano astral para trazer uma nova diretriz espiritual para a humanidade Terra. Mas só que isso aconteceu aqui no Brasil, não aconteceu nos Estados Unidos, sabe? Não aconteceu na Europa do jeito que aconteceu aqui, né? Década de 30, década de 50, ninguém levava, né? Muito tudo a sério. Era muito difícil o movimento espírita no Brasil. E era pequeno, com pouca gente, não era muita gente. Então a revolução que o movimento espírita fez é muito menor do que a revolução dos crentes, do que o Bispo Macedo, das milhares de pessoas que esse cara leva nas igrejas. Entendeu? Então por isso que eu falo, o plano espiritual ele não entrou com tudo. Se ele não fizer isso agora, nós vamos permanecer estagnados durante mais mil anos. Não importa se a tecnologia cresce. Não importa se vai ter o 5G para nós. Não importa se o homem pisar em Marte. Não vai mudar nada. Não adianta você levar o homem pisar em Marte. Pisou na Lua, não adiantou nada. A bosta ficou a mesma aqui. Se o homem pousar em Marte do mesmo jeito, nas trevas, do jeito que ele está, nada vai se alterar na superfície desse planeta. Não se engane. Você ter tecnologias à sua volta não lhe traz uma verdadeira sabedoria espiritual. Não é o despertar. O que eu estou pleiteando, o que nós estamos pleiteando, é uma mudança radical nos rumos dessa civilização. E só quem tem a capacidade e o poder para fazer isso é essa aparição. É só os ETs que têm capacidade para fazer isso. Certo? Ou uma revolução espiritual. Ou os espíritos começam a aparecer para todo mundo. Aí eu quero ver o bicho pegar. Imagina os espíritos que começam a materializar em casa, na rua, tal. Todo mundo entra naquele colapso total. Começa a materializar lá em Brasília, no Senado, dá uma encrenca total. Você está me entendendo? Aí todo mundo vê. Ou seja, não é o vidente que vai ver, é o espírito materializado. Aí todo mundo vê. Essa é a encrenca que eu quero ver também. Entendeu? Então, ou seja, uma atitude tem que acontecer no planeta. Certo? Tem que cair a barreira entre os vivos e os mortos tem que desaparecer totalmente para nós vivermos na era da luz. Então, aqui, quando nós atingimos este ponto aqui, neste ponto aqui, pessoal, neste ponto aqui, né, toda barreira entre os vivos e os mortos tem que acontecer. Entendeu? Isso é era da luz. Ou seja, não vai existir ninguém no planeta mais que não acredite em vida após a morte. Ok? E outra, que não acredite na existência aqui de civilizações avançadas extraterrestres de outras formas. Entendeu? Então, quando nós estivermos nesse processo de transição, olha o que vai acontecer para que isso aconteça. Eu estou entrevendo umas coisas assim. É um jeito de fazer a transição, porque não dá para despertar o planeta inteiro de uma vez. Tudo tem um processo. Então, faremos o seguinte. Primeiro, a revelação, que na verdade não é a chegada, é a revelação dos ETs. Certo? 2. É a ascensão, não é nem ascensão a palavra certa, é também a revelação. Oh, meu Deus do céu. Dos intra, do reino de Agartha, os mistérios que já existem aqui. E 3, né, é
a descoberta trazida por essas duas forças aqui, a grande revelação da vida após a morte, que muda todos os paradigmas. Né? Ok? Mas como isso aconteceria? Você imagine só a chegada dos ETs, o que não muda no planeta? Fecha a bolsa de valores, fecha tudo. O que essas inteligências, a tecnologia avançada, a ciência avançada, o conhecimento do universo vai trazer? É o contato das trevas com a luz. Aí é um contato na marra da humanidade toda com a luz. Com quem está na luz. Essa é a diferença. Porque não adianta você ser médio e contatar com o espírito sofredor. Você não sai do lugar. Né? Você não anda, ninguém anda. A gente fica só desenvolvendo esses sentimentos de amor, de respeito, né? Mas não uma grande despertar coletivo planetário. Bom, então vamos lá. Muito bem. Mas como essa revelação aconteceria para toda a humanidade, que é a chave de tudo? Que sem essa daqui também, não adianta chegar ET, né? Todo mundo vai ficar dando tiro em disco voador, tiro em extraterrestre. Certo? Né? Você está entendendo? Então, a grande revelação tem que ser que eles estão mortos. Eles têm que dizer para toda a humanidade que eles não são oriundos de outros planetas, mas são oriundos da outra realidade da vida. Eles são oriundos do mundo espiritual. Então, isso vai chocar o planeta. Quando existir realmente um contato com toda a humanidade. Com a subida dos intraterrenos, que são seres que já moram aqui, já estão aqui há milhares de anos, vai ser um grande choque, uma grande revelação após. E esses poderão dividir tecnologia, mas a tecnologia primária que eles vão eu estou pensando assim numa máquina. Numa máquina que eles vão expor para a humanidade, trazer para vários países, ou pode trazer uma única máquina e chamar toda a imprensa, todo mundo, o planeta inteiro, todos os cientistas, para, através dessa máquina, fazer um contato com o plano espiritual. Ou seja, é uma máquina que revela visualmente os espíritos e todos os mortos, para quem não é evidente. Porque não é abrir todo mundo, assim não vai funcionar. Então, a partir do momento que você traz os cientistas já estão chocados com os ETs, né? Com toda aquela tecnologia, estão chocados com os intra. A mudança de paradigma é toda. E agora senta com os intra e fala, a grande revelação nossa para vocês é que nós somos oriundos da dimensão dos mortos. E que a morte não existe e nós vamos provar para vocês, tá? Então senta aí que nós vamos provar. Assim que é feito isso, os cientistas vão na televisão e falam, pô, realmente os caras estão certos. E através dessa tecnologia que eles vão deixar para a gente, nós vamos poder contatar qualquer morto que a gente quiser. Quem que a gente quiser. Então vai ter a sessão espírita, agora vai ser eletrônica. Ou seja, a sessão espírita vai ser médium eletrônico, Ju. Gostou da ideia? Médium eletrônico? Né? Ou eu te dou um aparelho que você coloca nos olhos, e um fone, você vai ver e conversar com os espíritos através da tecnologia. Aí você fala com a tua mãe, fala com o teu irmão, teu pai que morreu. Todo mundo pode ter acesso a um equipamento que vira barato depois. Né? A gente produz em massa, vira barato, todo mundo vê e fala com os espíritos. Não precisa desenvolver a mediunidade em si. Por isso que é um processo de transição. Né? Muda-se dos para aqui, porque quando o planeta mudar para aí, nós vamos investir em outras coisas. Vão direcionar nossas vidas, as indústrias, tecnologia, né? A bandidagem não existe mais, começa a fazer toda uma mudança de conceito estrutural. Isso é viver na era da luz, no plano físico. É a transição. Então é isso, pessoal. Se preparem, porque o nosso planeta está prestes a começar a grande transição. Namastê. Muita luz a todos.